Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estaremos dando início hoje à primeira aula do batismo, tá bom? Primeira aula do discipulado, tá? Para os irmãos que não vieram. Tendo em vista que essa aula já foi dada, tá? Porque tiveram alguns irmãos que não puderam estar conosco. E da outra forma que nós queríamos fazer, que era no Google Meet, não iria dar certo. Então, agora eu vou estar dando a primeira aula do batismo, certo? E eu prezo e quero e pedir em nome de Jesus que os irmãos assistam, meditem e leiam, tá bom? Para a glória do nome de Jesus, amém? Vamos iniciar esta aula com a oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por cada discipulando, meu Pai. Por cada irmão, Senhor, por cada irmã, ó Pai, que vai fazer o discipulado. Meu Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos a primeira lição do nosso discipulado é o discípulo e o estudo da Bíblia, tá? Todos têm a apostila, tá bom? E o texto bíblico que nós iremos meditar primeiramente é Salmos de número 119 e o verso de número 18, tá bom? Salmos de número 119 e o verso de número 18, tá bom? Você também abre a sua Bíblia. À medida que você vai ouvindo esse vídeo, você pode dar pausa para encontrar o texto bíblico que diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E o verso de número 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? A palavra é bússola. A palavra é guia para a nossa caminhada, tá bom? Dado a esta leitura, nós vamos ler a introdução, tá? Da nossa apostila, tá? A introdução da nossa apostila, tá bom? Vamos lá. Tim LaHaye, em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, conta que certa vez um rapaz de 17 anos foi a um culto, atendendo a um convite de um vendedor de sapatos que o levara a Cristo. Esse vendedor falou-lhe da necessidade de conhecer melhor o Salvador que acabara de aceitar. Durante o culto, após o período de louvor, o pregador disse: abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 12. O jovem convertido abriu na primeira página a Bíblia que seu amigo lhe dera e começou a folheá-la por Gênesis, Êxodo e outros livros sem encontrar 2 Timóteo. Um pouco confuso, voltou ao índice e observou que 2 Timóteo encontrava-se na página 325. Quando abriu a Bíblia, nesse número, encontrou o livro de Josué. Olhou no índice novamente e percebeu que a Bíblia tinha duas grandes divisões e que Timóteo achava-se na segunda. Quando, afinal, encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Embora tenha fracassado na primeira tentativa, aquele jovem sentiu um grande desejo de conhecer melhor a Bíblia. Anos depois, ele tornou-se um famoso pregador que levou a Cristo 1 milhão de pessoas. O nome dele era Dwight L. Moody. Como discípulos, temos o desejo de conhecer o Senhor Jesus e a sua vontade para nossas vidas. Para tanto, é fundamental a leitura, estudo, meditação e a aplicação da palavra de Deus. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e escrita por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Durante um período aproximado de 1.600 anos, é o livro mais lido no mundo. Foi publicada em mais de 160 idiomas e é, certamente, o livro dos livros. Para os discípulos de Jesus, a palavra de Deus reveste-se
de especial interesse, pois é a sua relação com ela que determinará o sucesso ou o fracasso na vida cristã. Na Bíblia, o discípulo é confrontado com a vontade de Deus para a sua vida, demonstrada na atualidade dos seus ensinos e nos princípios eternos que Deus revelou através dela. A Bíblia é, pois, fonte de inspiração para o discípulo, a bússola que orienta a vida, a revelação escrita de Deus. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através de sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. Olhando desse ponto de vista, quando o discípulo aprende a estudar a palavra de Deus sozinho, encontra-se uma fonte inesgotável de vigor espiritual e sua vida adquire uma nova dimensão, tá bom? Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é inerrante, inefável, boca de Deus para nós. É a nossa bússola, o nosso caminho, é o nosso manual de fé. Eu tenho o costume de dizer que a Bíblia é o nosso manual de fé. Quando a gente vai comprar algo numa loja, um eletrodoméstico, uma máquina de lavar, um celular, todos esses vêm com um manual de instrução. Para que serve o manual de instrução? O manual de instrução serve para que você venha, antes de usar, Antes de usar o produto, você venha ler para quê? Para que você venha saber utilizá-lo. Então a Bíblia é o nosso manual de fé. É nela que nós aprendemos o que é pecado, é nela que nós aprendemos sobre a salvação, sobre Jesus, sobre a obra redentora dele para a nossa vida. E nós entendemos também o propósito de Deus para a nossa vida, tá bom? Então, vamos para o primeiro ponto. Observação dos fatos. No estudo bíblico, a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. Algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. Quando nós estamos lendo um texto bíblico, é muito interessante nós sabermos quem são os personagens da narrativa, o que aconteceu, onde ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu e como ocorreu. É importante que o discípulo tenha em mão lápis e caneta para anotar as informações que for descobrindo. Esses dados serão fundamentais para a correta interpretação do texto. Meus irmãos, sempre que a gente está lendo, principalmente para quem não tem muito hábito da leitura da palavra de Deus e muitas das vezes não tem, como é que eu posso dizer, não é fácil a sua compreensão, eu aconselho sempre ler a palavra de Deus com um caderno, com uma caneta, para anotar dúvidas, para anotar aquilo que de fato é importante do texto. Porque muitas das vezes acontece de a gente estar lendo um texto e a gente não entender, não compreender o que de fato aquele texto está querendo falar ou o que Deus quer verdadeiramente falar para nós. Então é muito importante, nós termos um auxílio, uma Bíblia de estudo, porque o texto, muitas das vezes, a gente precisa entender o seu devido contexto, porque nem tudo, porque tem texto que aconteceu há muitos anos atrás, e quando a gente faz uma leitura de um texto, a gente precisa entender para quem foi lido, entender para quem foi enviado, quem escreveu e etc. e tal, tá bom? Então, vamos para o segundo ponto, que é interpretação do texto bíblico. Compreender o que Deus nos fala através de sua palavra é um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. A Bíblia é um livro extraordinário porque a sua mensagem tem relevância para os nossos dias. Na compreensão dessa mensagem, entretanto, precisamos buscar o significado para a época em que foi escrita,
Alguém afirmou que precisamos entrar no pensamento do autor para compreendermos sua mensagem. Nessa tarefa, você precisa considerar o seguinte: quem escreveu o texto bíblico? Quando escreveu? Para quem o escreveu? Em que circunstâncias o escreveu? De onde o escreveu? Quais eram os costumes da época? Essas informações históricas vão ajudá-lo a vivenciar a realidade histórica da mensagem. E tem pessoas, né, que quando estão lendo a palavra do Senhor, tem o costume de dizer: nossa, eu estou lendo essa mensagem e é como se eu estivesse lá. Né? Por quê? Porque tem buscado dado um certo conhecimento. Então, precisamos entender algumas coisas antes da leitura da palavra. Outras questões podem ajudá-lo na compreensão das verdades bíblicas. São os que dizem respeito ao estudo gramatical do texto. Irmãos, isso aqui é importante, tá? A Bíblia em português é uma tradução do hebraico, aramaico e grego. Essas foram as línguas nas quais foram escritos o Antigo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. No processo de tradução, nem sempre se encontra uma palavra que expresse todo o significado da palavra no original. Portanto, é importante observar o sentido original da palavra, pois isso pode esclarecer muita coisa. O aspecto literário também precisa ser considerado. Não podemos interpretar da mesma forma uma poesia, uma parábola ou uma alegoria. Há vários gêneros da literatura bíblica. Cada autor, inspirado por Deus, tinha o seu próprio modo de comunicar. Ao buscar o significado do texto bíblico, devemos ter sempre em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tá? É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, tá? Para quem não sabe, 2 Pedro fica lá já no final, já perto de João, perdão, fica lá perto de 1 João, 2 e 3 João, já perto do Apocalipse, tá bom? Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que é que diz: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Tá bom? Então, irmãos, me perdoem. Eu li 1 Pedro, tá? Mas vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro 2, 20 e 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Tá bom? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Meu Deus, irmãos, perdão novamente. Eu li 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. É 2 Pedro, capítulo 1, tá? 20 e 21. Meu Jesus, me perdoe, irmãos. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Agora eu acertei. Me perdoe, irmãos. Tá? Então, a Bíblia, né, os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, foram escritos por homens terrenos, verdade, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
e é Ele mesmo que nos capacita a entendê-la. João 16,13. Da mesma forma, qualquer texto bíblico deve ser compreendido à luz do seu contexto, e a própria Bíblia oferece subsídios para isso. O Novo Testamento é a chave para a interpretação do Antigo Testamento e vice-versa. É importante que você tenha em mãos, na medida do possível, um bom comentário, um bom dicionário bíblico, uma boa chave bíblica. São ferramentas estas que podem fornecer preciosa informação para a compreensão do texto. Tá bom? A aplicação. O que é aplicação, pastor? A aplicação, quando fala de aplicação, fala de aplicar a palavra na minha vida. Vamos lá? Ao aplicar o que entender ser a mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Primeiro, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Para cada situação de sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto através do seu estudo da palavra de Deus. Segundo, há algum mandamento a que preciso obedecer, né? As ordens ou mandamentos que encontramos na palavra de Deus foram dados para o nosso bem-estar espiritual. Sua observância enriquece e prolonga os nossos dias nesta vida. Um mandamento é uma ordem simples, clara, objetiva e definida, dirigida a quem queira cumpri-la sem fazer qualquer tipo de exigência. Nisso está a dureza dos primeiros passos a serem dados pelo discípulo. Quando descobre a vontade do seu mestre, não se deve tornar as coisas mais difíceis do que elas são. Por outro lado, também não se pode facilitar os objetivos reais de Cristo quando chama homens e mulheres para segui-lo. A porta é estreita, Mateus 7,14. É melhor você estar consciente de que Cristo exige do discípulo uma renúncia completa e incondicional, tá? Nós vamos ler Mateus 16, 24 e 25, mas eu quero comentar sobre a porta estreita. Irmãos, a porta estreita é algo que muitas das vezes as pessoas não entendem o que é a porta estreita. A porta estreita, irmãos, é uma porta, como a própria Bíblia diz, a porta estreita, o caminho, né, apertado. É porque para seguir a Jesus precisa haver renúncias. Para seguir a Jesus precisa se deixar algumas coisas, tá? A pessoa que era irado precisa e vai ter que trabalhar a ira. A pessoa que mentia, na porta estreita tem que deixar a mentira. A pessoa que andava em caminhos tortuosos vai ter que deixar a prática desses caminhos. Por quê? Porque a porta estreita, nós temos o costume de dizer que na porta estreita, por que a porta é estreita? Porque na porta estreita não dá para levar bagagem. O que era do Egito, fica no Egito. O que é agora que você está prosseguindo para a Nova Jerusalém, para a Terra Prometida, tem que ser granjeado através da vontade permissiva de Deus. Então, deixa tudo que é do Egito, deixa tudo que não convém mais para agradar a Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, tá bom? Então, vamos ler aí Mateus 16, versículos 24 e 25. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25 e 24 e 25. Mateus 24, não, perdão, Mateus 16, 24 e 25. Olha o que aqui diz. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Oh, glória! O que é que Jesus está dizendo, irmãos, aqui? É que para alguém seguir a Jesus, tem que renunciar a si mesmo. Renunciar o quê, pastor? Renunciar às vontades, os desejos. Por quê? Porque quando nós servimos agora a Jesus, nós temos que fazer o quê?
Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Deus quem me dirige, é Deus quem me leva, é Deus quem manda, é Deus quem responde. Tudo é para Ele. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz, não é para você fazer uma cruz e seguir, andar com ela, não. Tomar a cruz é pegar o testemunho de Jesus e viver como Ele viveu, em santidade, em renúncia, tá bom? Do que participar do contingente de cristãos sem as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. O discípulo barato não vai realizar o discípulo e tampouco satisfará a expectativa do mestre, conforme podemos perceber nos evangelhos, tá bom? 3. Há alguma promessa do que eu deva tomar posse? Ao analisar as promessas da palavra de Deus, o discípulo precisa fazer duas coisas. Primeiro, verificar se as promessas são universais e se aplicam aos nossos dias atuais. Há uma promessa na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e que se aplicavam só àquele contexto. Exemplo, a vinda do Messias. Tá? A promessa da vinda do Messias era para o povo de Israel. Ele veio, mas a promessa não é para nós. A promessa era para eles. E já se cumpriu. Como a Bíblia diz que ele veio para os seus, que era o povo de Israel, mas os seus não o aceitaram, ele fez agora que todos nós gentios o aceitassem, receberia também, né, a herança, a parte da herança. Segundo, verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. A Bíblia registra uma promessa do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos: vós sereis meus amigos, mas esta promessa tem uma condição: se fizerdes o que eu vos mando. Toda promessa, irmãos, é condicional, tá? Toda promessa que Deus faz é condicional. Não existe promessa incondicional. A promessa de Deus, elas são incondicionais, são condicionais. Por quê? Quando Deus nos faz uma promessa, para que eu venha receber esta promessa, tenho que estar em obediência. Sem obediência, sem promessa. Aí tem alguém que diz assim: ah, mas eu não morro enquanto as promessas não estiverem cumpridas. Verdade. Mas para que as promessas sejam cumpridas, você tem que estar em obediência. Se você não estiver em obediência, sem promessa para você, tá? As promessas são importantes em função da natureza frágil e debilitada do discípulo, que não teriam força suficiente em si mesmo, se não fosse vivamente estimulado pelas fiéis promessas do Senhor da glória. A personalidade do discípulo precisa estar totalmente envolvida com a ideia de plena realização. É isso que a promessa feita por Jesus Cristo se propõe. Elas são, por assim dizer, um direito adquirido do discípulo. É necessário distinguir as promessas que dizem respeito à esperança futura, como a volta de Cristo, por exemplo, das promessas que dizem respeito à nossa esperança presente, como, por exemplo, a oração que Jesus promete atender mediante a fé dos seus discípulos. Tá bom? Então, as promessas de Deus para a nossa vida, elas precisam ser analisadas. Deus, ele faz promessa. Por exemplo, vou dar uma promessa. Ah, você vai servir a Deus e Deus vai enviar a providência. Mas para que Deus envie a providência, irmão, nós precisamos estar na posição que Deus quer, tá? As promessas de Deus, elas acontecerão, sim, de fato. Mas nós precisamos estar em obediência, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Eu não quero deixar a aula muito extensa, tá? Para que você não venha perder muito tempo, tendo em vista que a maioria dos discipulandos aqui tem filhos, né? Então, eu vou encerrar a aula com 25 minutos, tá bom? Paramos no ponto 4, tá? Ponto 4, e amanhã eu estarei soltando, em nome de Jesus, outro vídeo do ponto 4 até o restante, até a conclusão, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu espero que tenha sido de muita valia. Qualquer dúvida, irmãos, anota e manda para mim no meu privado, manda no grupo não, manda no meu privado. Não, pode mandar a dúvida lá no grupo do discipulado. Se achar melhor, manda para mim, manda no meu privado, tá bom? Eu creio que Deus vai fazer uma coisa grande na tua vida, tá certo? Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoa, tá bom, irmã Clênia, missionária Aline, Ana Paula, irmão Pedro, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.